partir de agora, então, estamos gravando aqui o encontro de língua portuguesa 1 na educação, enquanto eu e Tamires aqui na sala. Vamos começar falando um pouquinho sobre as impressões dela aí, sobre o material e também sobre o que a gente discutiu na semana passada sobre língua, poder, cidadania, né? Tudo isso que a gente falou. E aí, Tamires, quais são as suas impressões? Então, depois da questão do poder que você explicou na última aula, eu tive um entendimento melhor, né, relacionado mesmo à Tamires, questão só para de... contar um Oi. pouquinho, porque eu acho que você deve ter começado a falar, mas tava sem sinal. Aí quando entrou, já entrou no meio de uma fala sua. Você pode repetir de novo, por gentileza pra gente? Ah, Repetir de só um novo. minuto, vou abrir o texto. Pode repetir, Tamires. Eu estava dizendo que, né, no nosso último encontro, realmente estava na dúvida nessa questão da relação entre o poder, né, e aí eu fiz as colocações, mas entendi melhor depois da sua explicação. Daí eu estou abrindo o texto agora para ver as outras partes que eu fiquei de perguntar, tá bom? Só um minuto. Beleza. E tem gente aqui no grupo perguntando. Você tem alguém na sala, tá? Está perguntando. Diz que está encaminhando a DD, está terminando a D de alfa. Então deve ter um monte de gente nessa situação, né? Como a D de alfa é uma das primeiras, o pessoal deve estar dando uma atenção a ela aí. Bom, nós de toda forma estamos falando nessa etapa, né, do material sobre relação de poder e que isso tem a ver com o que nós estamos estudando. Então estamos descobrindo que tem muito a ver. Né? Estamos descobrindo que é a essência de dominação, ela se concretiza por meio do uso, frise a palavra uso, da língua. A língua sozinha ela não faz nada, né? A palavra tem poder. Não sei. Se eu colocar as palavras de maneira solta, eu não consigo perceber o poder que elas exercem. A não ser de tentar trazer o sentido que a pessoa queira ler nela. Agora, quando você tem uma intenção comunicante, você está fazendo uso dessas palavras e você atribui sentido, juízos de valor, uma carga semântica sobre elas. Aí a coisa muda de figura. Essa é a perspectiva. Então, nas relações de poder de sala de aula, por exemplo, quando um professor diz para o aluno: você não sabe nem falar, quem é você para falar comigo? Existe uma relação deflagrada ali, né, de autoritarismo, mas calcada do poder do professor de ser a autoridade de sala de aula. Agora, dizer que um aluno não sabe falar seria uma falácia, né? Porque na verdade você não está. Você está usando até uma falácia do espantalho. Você quer atingir a pessoa em si e não o que a pessoa tem a dizer, né? Você não discorda da ideia, você discorda da pessoa, né? Então você usa aí a falácia do espantalho para se valer de uma autoridade que você tem. É o famoso com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando? Então, todos que falamos, somos brasileiros nativos, sabemos falar língua portuguesa. Isso é fato. Não há outro fato senão esse. Mário, mas as pessoas falam errado. Bom, aí você agora colocou um elemento para fazer uma correlação, certo e errado. E aí eu vou trazer outra, em relação a quê? Você está certo em relação a quê? E errado em relação a quê?
Bom, e vai em relação à gramática normativa. Tá. Então as pessoas falam errado porque elas não utilizam adequadamente aquilo que a gramática normativa propõe. É isso? É isso. Muita gente fala errado, cara. É horrível, as pessoas falam errado e isso é horrível. Beleza. Quantas pessoas você conhece que falam integralmente sem errar nenhum desvio da gramática normativa padrão? Você vai contar nos dedos agora aí, vamos lá. Tem 1 minuto. Faz uma relação de pessoas que não erram nunca. Não existem. Né? Não existem. Todos nós vamos errar. Não adianta. Então, se tem alguém que pode ter mais chances de não errar, são os professores de língua portuguesa, mas também erram. E também há, muitas vezes, divergências sobre o uso de algumas coisas, entre os próprios gramáticos, linguistas. Então, a gente está falando de um padrão que, na verdade, não é somente um padrão para caracterizar uma forma de falar, mas a gente está falando de um padrão que mais lembra um patrão, né? Que mais lembra um mercado, que mais lembra alguém que pode discriminar o outro para se sobrepor àquilo que o outro não sabe. Então a gente está falando de relação de poder. A gente não está falando somente de desvio padrão, a gente está falando de desvio que envolve camadas sociais. Então o mais pobre vai falar mais feio, vai falar mal, vai falar com desvios mais grosseiros. E o rico? Se ele for rico, tudo bem? Se ele for rico, não tem problema? Acho que meus gatos derrubaram uma caixa aqui. Fez um barulhão enorme. Então, se for isso, não tem problema? Cara, ele fala diferente, né? Fala bonitinho, ele tem uns errinhos, é assim mesmo. Mas se for pobre, periférico, negro, né? Aí as coisas mudam de figura, porque aí você não sabe nem falar. Então essas são situações de relação de poder que interferem diretamente na questão da sua cidadania. Olha só, a partir daí você já está vendo, né, que os direitos já não são mais tão bem exercidos assim. Ainda tem uma outra questão agravante na escola, que é a escola é quem escolhe o que você vai estudar. Que legal. Né? Não tem nada mais autoritário que isso. É a escola que demanda o que você precisa aprender. Porque o que o mercado quer que você aprenda. E é assim, né? E sempre foi assim. Houve uma época em que se precisava de pessoas que tivessem mais curso técnico, porque a urgência de formação era maior, então você teve um boom de cursos técnicos. Você ficou com um monte de técnicos e, né, você não tinha emprego para todo mundo, aí criaram um nível acima para você poder segmentar socialmente essas pessoas. Agora você tem que ter um nível superior, você tem que ser engenheiro, não adianta ser só técnico, né? Tem que ter um nível superior. E assim você vai segmentando. Então você tem um mercado a quem a gente serve, né? A gente obedece a ele. Ele diz, eu quero que você se forme aqui, eu quero que você se faça isso, eu quero que você aprenda essa língua, eu quero que você... E a gente faz, porque a gente quer sobreviver dentro do mercado, ganhando dinheiro, conforto. Por aí vai. Então são discussões interessantes e são discussões filosóficas que nos envolvem, né? E permeiam essa parte do nosso estudo de língua e linguagem aqui, no estudo de relação de poder, da cidadania, né? Das relações culturais. Então, por exemplo, sobre identidade cultural, na relação de poder, quando você diz para uma mulher que ela é analfabeta, então ela está cerceada do mundo das letras, ela está apartada. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu não sei se eu estou falando muito baixo. Sim, eu estou ouvindo bem. Legal, aqui também. A gravação ficou boa, vocês estão sendo gravados, tá bom, pessoal? Tá bom. Então essa mulher, ela
não foi à escola, não frequentou a escola. E aí tem aquela coisa da norma culta, né? Muitas pessoas usam esse termo. Eu, particularmente, não concordo com ele. Não costumo utilizá-lo. Eu acho que ele é inadequado. Porque aquilo que é culto infere cultura. Então, significa dizer que existe a norma culta e a norma não culta. Existe a norma não culta, que é falada por pessoas incultas, que são pessoas que não têm cultura. Você está fazendo a inferência, né? Uma gradação. Então, essa senhora que nunca foi à escola, ela está na parte dos não cultos, né? Seria isso. Ela é uma pessoa que fala a norma não culta, porque ela faz parte da não cultura. Só que essa senhora, ela aprendeu a fazer uma feijoada com a mãe dela, que aprendeu com a mãe da mãe, né? Com a avó, que é uma tradição familiar que não foi passando de mãe para filha. E ela aprendeu a fazer aquela feijoada que quando você come, você tem sonhos, né? Você sonha com aquela comida, né? Você tem regozijos, né? De prazer. Você fala, nossa, não há outra coisa igual. Então eu pergunto, isso não é cultura? Eu É acredito cultura. que eu também acredito que eu acho que todo mundo, na verdade, nasce com. Eu acho que é errado a gente falar que a pessoa não é culta, né? Todos nascem com cultura daquela localidade, né? Acho que é isso. Identidade cultural, como você está acabando de dizer, né, Tamires? A identidade Isso. daquela localidade, né? Vocês vieram, Elisângela, Tamires, Thaís, nós viemos de famílias, né? Famílias nos conceberam. Cada família aqui tem sua idiosincrasia, né? Cada família nossa aqui tem suas peculiaridades. Tem gente que gosta de festejar aquelas festas de fim de ano, tem gente que já é mais reservado, tem gente que gosta de carnaval, tem gente que não gosta, tem gente que tem sua fé, que professa sua fé, tem gente que é mais tranquila em outros, né? Eu prefiro não me envolver. Então, tudo é uma questão de como você lida com essas potencialidades que estão nos envolvendo. A gente é absorvido por essas possibilidades de interação social que a gente chamou nitidamente de cultura. Cultura é aquilo que é possível de passar de geração para geração, de repor, de se pôr, né? Se mover em um ciclo. E culturas podem ser perdidas, desde que se faça, né, alguma situação para que isso aconteça, em guerras, por exemplo. Os romanos, quando eles invadiam os territórios, eles faziam o romanço, que é exatamente destruir a cultura local e implantar a sua, que era a cultura voltada para a guerra, né? A arte da guerra, vamos assim dizer. O único lugar que os romanos não conseguiram implantar a sua cultura foi a Grécia. Eles invadem a Grécia e chegam lá e se deparam com uma cultura em termos de maravilhas intelectuais muito mais potente do que a deles, né? Já com uma filosofia desenvolvida, estruturada, com escolas, pensamento democrático já em vigor, né? Se falando de democracia, uma sociedade intelectualmente mais desenvolvida. Então eles fazem que eles pegam essa cultura e levam para Roma. Então fazem o caminho inverso. E aí a gente vai ter, por isso, aquela situação de cultura greco-romana, que na verdade é só grega. Então os deuses romanos são os mesmos deuses gregos. Tá no politeísmo que se cultuava. Então, Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, em Roma vai ser Vênus, né? E por aí a gente tem essa correlação. Você vai ter os mesmos deuses. Netuno é Poseidon, né? E por aí afora.
Então, essa correlação de você utilizar a cultura, você pegou a cultura do outro e utilizou. E aí vem uma série de discussões que a gente, ao longo do tempo, vai ouvindo, né? Mário, mas espera aí, essa coisa de escrever VC, TPM, N com tio, isso vai acabar com a língua portuguesa. As pessoas estão destruindo a língua portuguesa, vamos mudar. Eu te pergunto assim, aqui para mim está aparecendo você, né? E o eu aqui, não sei se parece para vocês o meu nome, deve aparecer o meu nome para vocês, Mário. E eu não sei se para vocês aparece em você. Parece você? Não, para mim aparece Mário. Não, e o seu nome aparece como para você? Aparece a Tamires também? O meu aparece você. E o do Legal. senhor aparece Mário, aparece Thaís e aparece a Tamires. Eu quero que vocês olhem para o você de vocês. A gente está falando dessas reduções, né? Que mudaram com o tempo, né? O você, por exemplo, um dia já foi vossa mercê. A vossa mercê, que é outro pronome de tratamento, foi perdendo, né? Fonema, aí foi para voz micê, né? Voz suncê, que os escravos usavam. Professor, falar senhor e senhora, sim. Porque eu fui criada assim, tem a ver ou não tem nada a ver? Porque assim? eu chamo meu pai de senhor, minha mãe de senhora. É uma questão cultural. É? É, questão cultural. O que eu estou falando, Elisângela, é que a palavra, como eu dei o exemplo, que as pessoas às vezes criticam, que existe lá o tal do internetês, né? Enfim, as pessoas usam esse termo, que é escrever com abreviações, escrever de uma maneira, né, diferente. Então, aí vem os puristas dizendo, olha, vai se mudar a língua, vamos perder a nossa identidade linguística, né, por conta dessas abreviações. Eu estou fazendo aqui uma analogia, dizendo que o você, que a gente fala hoje naturalmente, um dia já foi vossa mercê. Já foi vossa mercê. É verdade, professor. Até tem livros que a gente lê e que eu tenho, às vezes, dificuldade, né, de entender, porque a linguagem é muito difícil. Que foram mudando. Né? E aí, muito difícil, é verdade. Voz micê, depois virou voz suncê, que os escravos usavam, e o de voz suncê para você, né, foi apenas uma perda de fonemas ali. Você, voz suncê e você, e foi perdendo os fonemas até se tornar você. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão da sua explicação era outra pergunta que eu ia fazer, né, sobre o conceito de ideologia de Karl Marx. Então, quando ele está falando essa visão de mundo, né, de que você tem do seu grupo social, pode ser associado a isso ou não? Você pode repetir, por gentileza? Eu acabei perdendo o início da sua fala, que eu tive que fazer um comentário aqui. Sim, a pergunta que eu iria fazer, né, relacionada à leitura que eu fiz, era relacionada a esse conceito de Karl Marx, né, que ele diz da ideologia. Eu queria saber se isso que você está falando tem relação com essa visão de mundo que ele fala, que é você agir de acordo com um grupo social, né, através da história. Tem a ver, porque toda a língua, ela é viva. Então ela evolui. E ela vai se adequar exatamente àquele grupo social a qual ela está relacionada. Tanto que eu falei para vocês, isso é um ponto. Sendo que o ponto 2 disso é que se a gente não tiver um freio para essa situação, a gente muda o idioma em 2, 3 gerações muito rapidamente. Vou dar um exemplo para vocês. Isso vai ficar mais claro. O Império Romano, lembra dele, tá? Eu falei lá no início. O Império Romano conquistou vários países, vários territórios na Europa, né? Galícia, né? E foi conquistando vários lugares. Tá. Quando houve a queda do Império Romano, lembrem,
romanço, tá? Eu entrava naquele novo território, eu destruía a cultura local, a língua local, porque a língua é o que une o povo, tá? Então eu destruía a língua local, a cultura local, e implementava a minha língua e a minha cultura. Tinha que aprender a falar latim e cultuar os meus deuses, né? E fazer todas as situações culturais que eram romanas. Quando o Império Romano cai, né, há uma certa quebra de ligação entre Roma, como a capital do Império, e os lugares que foram conquistados, que passaram depois de um certo tempo a ser autônomos. Então, o idioma, com o passar do tempo, com a própria naturalidade, as palavras foram perdendo fonemas, ganhando novos fonemas, palavras que foram surgindo, outras que foram deixando de ser usadas. E em cada lugar isso foi acontecendo naturalmente, simultaneamente. O resultado é que o latim, isso que a gente fala a língua latina, o latim deu origem ao espanhol, que na verdade era o galego, né? Aí tinha um galego-português, que deu origem ao português, deu origem ao italiano, né? Tanto que o latim tem muitas palavras que você fala assim, parece italiano isso, né? Exatamente. Ao francês, né? E ao romeno. Então é o português, espanhol, italiano, romeno e francês. O latim deu origem a 5 línguas. E é óbvio que, inevitavelmente, a gente também teve a importação de língua, de elementos de outras partes do mundo. Por exemplo, havia muitas guerras, muitas invasões na região norte da Europa, os saxões, né? Aquela região ali da Bretanha, da Alemanha, os saxões que eram na Inglaterra, os nórdicos, essa galera invadia aquele território ali. De vez em quando havia um território que era conquistado, outro que era perdido, e inevitavelmente essa questão cultural ficava em trânsito o tempo todo. Isso eu estou colocando para vocês uma relação histórica, exatamente para a gente não ter aquela ideia purista de que a língua se perde porque alguém está usando uma palavra nova, porque alguém está usando um estrangeirismo. Essas pessoas usam estrangeirismo, a língua vai se perder. A gente sempre usou. Sempre falamos, né? Eu tenho um negócio aqui do meu lado, ó. Negócio aqui que está me iluminando. Alguém sabe o nome disso? Abajur, mas hoje luminária, né? Pois é. E abajur é da onde? É francês, né? Ficou até hoje abajur, né? Você vai ao restaurante e você não chama o rapaz, né? Rapaz. Mas garçom em francês é rapaz. Você chama o garçom. Você não abre somente o cardápio, dependendo do lugar que você está. Está escrito, inclusive, menu, que é o menu, que é o cardápio. Então, a gente tem uma série de palavras que ficaram na época da Belle Époque, que a gente teve no Brasil, que é lá o início dos anos 20 no Brasil, aqui, por exemplo, que a gente consumia muita coisa vindo da Europa, especialmente da França. O Brasil colônia, ele copiou muito a França, copiou muito Paris, a própria estrutura do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional é a cópia da Academia Militar de Paris. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é exatamente igual ao Teatro Municipal de Paris. A Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro ser francês, né, sendo brasileiro. E hoje essa coisa continua, sendo que a gente tem isso com os americanos, né? Muitas coisas que a gente vê no Rio de Janeiro hoje, aqui no Brasil, escritos em inglês. O inglês é uma língua comercial, então o inteiro acaba utilizando o inglês. Mário, você não acha over em algumas situações? Algumas vezes eu acho mesmo. Em vez de você usar promoção, liquidação, são palavras que a gente tem aqui no português, o cara não quer usar porque ele acha chique usar sale. Mas eu usaria promoção, acho que comunica melhor com o público. Mas enfim, você vê aí, a promoção lembra uma coisa meio né, pobre, classe baixa. As pessoas querem entender isso.
O Iser diz uma coisa que é aquilo que a gente diz e o que a gente escreve não pertence mais a nós. Pertence a quem vai ler e quem vai ouvir. Falei, já era. Agora é com o outro. Ele vai entender segundo as suas características em relação também à sua cultura. Toda a sua formação cultural o ajuda a compreender aquela mensagem, seja para bem ou para mal. Não importa. Então, como nós falamos aqui do início, cada um aqui vai ter uma formação cultural que vem da sua família, que vem das suas características religiosas, características escolares. Cada um, e é isso que nos forma, isso que nos constitui como indivíduos, né? Somos indivíduos, somos unos, né? Como diz o Norbert Elias, somos indivíduos, mas formamos uma sociedade. Ele tem um livro chamado A Sociedade dos Indivíduos. A sociedade, ela molda o indivíduo ao mesmo tempo que o indivíduo sozinho ele é capaz de ter ideias que podem transformar todo esse segmento que une que é a própria sociedade em si. Então é um retroalimentando o outro, é uma retroalimentação sem fim. Uma pessoa pode ter uma ideia iluminada que muda a sociedade e ao mesmo tempo a sociedade pode massacrar o indivíduo que ele entende que deva se moldar aos padrões sociais. E é isso que a gente vive. Eu não sei se esses padrões sociais são bons ou se são ruins. Eles estão aí, não sei se eu quero vivê-los. A gente acaba reproduzindo, a gente acaba vivendo, sentindo, sendo, né? Mas a gente é livre para fazer o que a gente quer. Tomadas de decisões que são somente nossas, né? Eu quero exatamente fazer o que todo mundo está fazendo. Bem, você está vinculado a esse padrão. Um dia você pode, né, se sentir mal porque alguém vai te cobrar que você não está fazendo o padrão como deveria. Então, são esses tipos de questões que a gente está discutindo aqui e que essa disciplina de língua portuguesa está analisando. Então, temos 3 elementos fundamentais nessa proposta. A relação de poder, a identidade cultural e a relação de cidadania vinculada a isso tudo. Perguntas? Uma curiosidade que eu tenho é que nessa questão, quando se fala do erro, né? A gente fala que tudo é padrão, mas na escola também se procura padronizar, porque o ato de errar, né, na escola é receber errado, é receber a nota 0. E como que nós, né, que vamos ser futuros educadores aí, vamos tratar essa noção de erro com mais tranquilidade, talvez, para o aluno, né? Porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, eu trabalho no Kumon, não sei se alguém já ouviu falar, mas eles lidam nessa parte da educação infantil, né? Ao contrário do que a gente costuma trabalhar na escola. E a criança, até certa fase, ela não ganha o errado. Ela sempre volta e repete a atividade, e aí a gente até mostra para ela a questão assim do. Não é a questão do erro, né? A gente volta naquele exercício para ver se ela realmente vai conseguir fazer. Mas a gente dá certo até certa idade, né? Digamos assim, até certa etapa que aquele aluno está. Porque o método segue assim, que a criança primeiro ela está na fase de construção do conhecimento. Então, ela não pode ganhar o errado e ser cobrada uma coisa que, na verdade, ela ainda tem que entender, digamos assim. E aí é onde até a prova mesmo de alfabetização fala aqui um pouco da noção de erro e também cita essa questão de que a escola também não permite, né? E aí, como você falou agora, essa questão do erro, principalmente na língua portuguesa, como que a gente pode passar de uma forma mais suave, talvez, para a criança? Existe algum método, algum pensador, algum filósofo, alguém que você indica para a gente poder fazer uma leitura também mais suave?
falou de muita coisa interessante. Já vou pegar o finalzinho aqui, depois a gente volta na primeira parte que você falou sobre métodos da escola. Sobre erro, a gente tem um conceito que vocês vão chegar daqui a pouquinho nele, que tem um chamado conceito de erro e outro de agramaticalidade. Está aí na apostila de vocês, já vocês chegam nele. O que seria isso? O erro seria um desvio do padrão, de uma maneira em que no processo de comunicação não houve quebra. Você consegue entender o que o outro disse. A gente vamos sair cedo hoje, professor. Tem desvio padrão, né? Você usou o pronome, né? O agente, você usou com o plural, que é o vamos, o verbo, né? E você tem essa incongruência do padrão gramatical, e fessou, que é uma palavra que seria uma quebra de fonemas na palavra professor. Mas você entendeu a comunicação. Alguém disse para vocês que vocês vão sair cedo naquele dia. Isso seria um conceito de erro, que é quando não há uma quebra no processo de comunicação. Então, o que mais nós vemos acontecer na língua, em termos comum, geral, do dia a dia, é o erro, que foi socialmente classificado, ou melhor, desclassificado, como erro de português. E o erro de português é um erro de idioma. Você errou o idioma que você fala. Errar o idioma significa você não conseguiu estabelecer um processo de comunicação. Você falou e o outro não entendeu. Você falou uma outra coisa que, né, não tem a ver. Aqui nós foi a mim ontem até. O que é isso que eu quis dizer? Isso não faz sentido. Então aí entra o conceito de agramaticalidade. Não tem gramática que dê conta em juntar isso aí, estruturar e fazer com isso que isso tenha sentido. A agramaticalidade é quando a não comunicação está ali. Não há comunicação. Ao passo que o erro, houve um processo de comunicação. Pô, Mário, então você está me dizendo que quando as pessoas falam erro de português, você fala errado, só sabe falar cheio de erros de português, a pessoa está eminentemente sendo preconceituosa em relação de poder. Relação de poder. Então, somente o outro constituiu um erro, que é, como a gente já viu aqui, um conceito quando não há o estabelecimento da norma padrão, mas que o processo comunicativo não foi quebrado. Aí vamos discutir filosoficamente isso, e socialmente também, sociologicamente também, falando. Quem dita o padrão? Quem dita o padrão? Quem está no poder. Não é só a sociedade, é quem está no poder na sociedade. O meu amigo do R$1 vai parar exatamente aqui na frente. Então vocês vão ouvir um R$1 aí, alguma coisa R$1. Nem existe mais uma nota de R$1, mas ainda existe coisas vendendo R$1. Revolução Francesa, minha gente. Lembrem dela. Revolução Francesa. O francês que era falado na época da monarquia era o francês real, era o francês da monarquia. A burguesia falava um francês errado, os padrões da monarquia. Então existia, né, como se fosse qual o latim, né, que eu falei aqui, existia o latim vulgar e o latim clássico e o latim vulgar. O clássico era falado pelos nobres e o vulgar era falado por aquele povão que estava aprendendo a falar. Então, que a língua é viva e a gente vai construindo do nosso jeito. Então seria dizer que existe o português clássico e o português vulgar. Eu nem entraria nessa discussão, porque acho que a gente não se daria bem. Né? Professor, mas o correto seria a gente falar o português de Portugal? Não, correto, né? Correto, primeiro a gente tem que parar de estabelecer um correto. O que é correto? O correto é a gente se comunicar. Então, ponto. Correto é se comunicar. Se você está falando de padrão,
o correto é você falar com um padrão que você seja compreendido. Aqui no Brasil nós temos um padrão, né? A gramática normativa nos atende. Então, se eu utilizo esse padrão, beleza, as pessoas vão te compreender, seja no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no Amazonas, não importa. Você vai usar o mesmo padrão. Tá? Então, a gente não vai mais estabelecer esse tipo de parâmetro certo e errado para a língua. A gente vai usar padrão e não padrão. Variante padrão, variante não padrão. A variante padrão é aquela que se faz a partir dos conceitos gramaticais da gramática normativa. A gramática não padrão são as infinitas variantes que nós temos por aí, que não são vinculadas à gramática normativa, mas podem ser ligadas a gramáticas descritivas, às gramáticas históricas. Como eu disse, ninguém hoje fala vossa mercê. Estaria errado falar vossa mercê? Já foi um dia vossa mercê. A gente não usa esse pronome de tratamento mais, usa você. Né? Aí a gente não usa mais a linguagem formal e informal. Se usa agora padrão e não padrão, é isso? Não. Uma coisa é o formal e o informal. São coisas diferentes do padrão e não padrão. Ah, entendi. Era isso que eu queria saber. Você pode ser informal utilizando o padrão, você pode ser formal utilizando o padrão do mesmo jeito. São coisas diferentes. Informal significa que estou falando de uma maneira mais relaxada, estou falando sem precisar usar termos e expressões mais específicas e mais características para aquele público-alvo. Eu posso falar de uma maneira mais tranquila. Tá? Isso é o informal. Posso usar diminutivos, juízos de valor, né? Agora, figuras de linguagem, né? Agora, o formal não vai permitir isso, dependendo da situação. Então, eu não vou chegar para o meu chefe numa reunião formal e vou falar, isso aqui está muito bonitinho, cheio de detalhezinho dele. Eu não vou fazer esse tipo de comentário, eu vou ter que ser um comentário mais formal, eu não vou usar diminutivos, eu não vou usar esse tipo de caracterização, embora esteja usando a forma padrão. Diminutivo está na língua padrão. Entendi. Entendeu a diferença? Então, assim, a gente está falando de certo e errado em relação a padrão gramatical. Tá. Quando a gente diz que alguém fala errado, a gente está dizendo que ela fala errado fora do padrão gramatical. E aí, além disso, socialmente, houve uma pressão, por conta dessas relações de poder, que alguém, um dia, né, subiu num pedestal e disse: você fala errado, você não sabe falar, você fala mal português. Eu sei, você não. Então, professor, eu tenho mesmo uma pergunta para fazer, e eu não sei se ela não tem nada a ver, mas eu quero... É tipo uma dúvida ou uma curiosidade. Para quem fala em gírias e para quem fala muito palavrão, quem tem esses dois costumes, entra onde isso aí? Entendeu? Na língua. A língua é viva, eu continuo falando, a língua é viva. A língua tem muitas possibilidades. As palavras vão surgir, vão entrar em desuso, vão surgir, vão entrar em desuso. Palavrão é uma palavra como outra qualquer, que está na intenção comunicante. Né? Posso dizer que uma pessoa é linda, mas eu não quero dizer isso. Está na intenção comunicante. Ao passo que palavrões, às vezes, para falar de coisas assim, tão amenas, corriqueiras, que estão ali. Então, o que vale é a intenção comunicante. Tem gente que não gosta de palavrão, é uma questão cultural. Eu não tenho o costume do palavrão. Não fui criada com palavrão. E gírias, tem umas que eu entendo, outras gírias eu não entendo. E até tem a cerca, isso me incomoda, tal. Enfim, é uma questão cultural. Né? Socialmente, a gente entendeu o seguinte: você não vai fazer uma reunião formal utilizando palavrões. Aí o palavrão ele sai da formalidade, ele entra na informalidade, que a Tamires colocou. As gírias são expressões idiomáticas que nascem também, sobrevivem por um determinado período de tempo. Ninguém mais fala aí, mora. Qual é se fala? Como é que eles falavam? O Roberto Carlos falava muito. Mora. Enfim. Fulano é um pão. Né? Ninguém fala mais isso. Verdade. Muito, já se falou. Hoje em dia fala aí tia, fala aí tio.
Enfim, Qual é? enfim. Você entende? Entende o que o outro comunicou? É isso. É uma palavra que as pessoas se apoiam. Qual é o problema que a gente pode vir a ter? Bom, então, a gíria também faz parte do universo da informalidade. Eu não vou usar a gíria num ambiente formal que me propõe que eu use palavras mais bem elaboradas, mais bem pensadas, né? Porque aquelas pessoas ali estão pedindo esse padrão, né? Existem espaços que pedem determinado padrão. Enfim, se a pessoa só usa gíria, ela entra num ciclo, né, que só aquele universo léxico que ela conhece. Então tudo vira uma palavra coringa. Ela não tem outra palavra para representar. Então ele foi fazer uma parada que, pô, resolveu um negócio, uma parada que era um troço. Que, pô, de repente ele foi fazer pai, pô, não sei o que, pô, e vem daqui resolver. Então você vê que a pessoa não consegue criar um elemento significativo para passar uma mensagem. Ela fica ali reproduzindo, quase que regurgitando um monte de palavras que não fazem o menor sentido, né? Cai na gramaticalidade? Não, porque tem um contexto. A gramaticalidade é algo que não dá para você entender. Você não compreende de jeito nenhum. Nesse meio termo da gíria, lá no final você entender. E aí rolou o lance, pô, e aí deu um BO. Ou seja, deu um problema. Você sabe que pela circunstância que foi falado aqui no contexto, você entendeu, né? Mas a gíria é para quem gosta de utilizar e quando cabe você utilizar sem medo, sem problema, seja feliz, use. Eu falo palavrão, fale. Uma palavra como outra qualquer. Agora saiba que existem, né, de repente, lugares que você colocando uma palavra mal colocada, assim você pode ser olhado de canto de olho, as pessoas vão te olhar e, né? Caramba. E o que é o problema desse canto de olho? É preconceito. Tudo no final das contas vai gerar preconceito, vai gerar. E aí também entra o preconceito linguístico que você tinha falado? Na parte do palavrão e da gíria? Pode ser que sim, Elisângela, só depende muito do contexto. Eu acho que entra mais o preconceito social. O preconceito linguístico ele está aí nessa falta de universo vocabular, né? Quando tem um léxico muito reduzido, muito cíclico, que eu fico usando só essas palavras que eu conheço pouco. A única forma que eu tenho, que se tem, que eu tenho não, que todos nós indivíduos temos, de trazer mais palavras para o nosso universo cíclico, para o nosso universo vocabular, para o nosso universo lexical, não é só ouvindo, porque a gente ouve, mas nem sempre a gente reproduz. Ouviu, esqueceu. É lendo. É a única forma que você tem de mais eficiente, melhor dizendo, de fixar uma palavra no seu universo lexical, acrescentar um novo vocábulo ao seu universo lexical. É lendo. Você vai ler a primeira vez, não vai entender aquela palavra, vai buscar um sentido para ela, o significado do dicionário, vai contextualizá-la no texto que você leu, vai fazer a percepção e as relações dela, vai encontrar ela de novo, já vai ter, isso aqui eu já sei o que significa. Na terceira, quarta vez daquela palavra, daqui a pouco você está falando ela, você está reproduzindo, você está falando. Então, é interessante você estar falando isso, porque eu estou fazendo a minha de filosofia. Professor, porque eu fui no dicionário hoje, no Google, traduzir aquelas palavras para mim que eu conseguir entender. Isso é que você está falando é interessante. E li várias vezes. E lia várias vezes, e as palavras que eu não entendia, eu grifava e ia na internet pesquisar o que estava escrito ali, porque que coisa difícil filosofia. Então, e daqui a pouco você começa a internalizar esses sentidos dessas palavras, daqui a pouco você está falando, né? Você está falando. É igual um idioma que a gente aprende. A criança, tem aqui meu netinho que está aprendendo a falar, daqui a gente começa a falar, ele repete, aí repete o finalzinho, daqui a pouco está falando a palavra, daqui a pouco
ele vai estar fazendo uma frase, né? Vai dando sentido. Ele só que vai chegar um momento que vai ficar cíclico, né? É aquele vocabulário que ele tem. Como é que ele vai aprender mais? Quando ele for para a escola socializar. Aí ele vai aprender mais com os amiguinhos. Quando ele vai aprender mais ainda, quando ele começar a ler, né? Então ele vai internalizar mais palavras ainda para o léxico dele. E aí ele vai ampliar. Por isso que a gente diz que a leitura é uma porta de entrada para o acesso democrático. Se você tira da pessoa a leitura, a possibilidade de ler, ela fica com um ciclo fechado somente daquilo que ela escuta. E dependendo do lugar que ela está, se ela escuta, se ela está com outras pessoas que também têm pouco contato com outras palavras, então elas vão escutar só as mesmas palavras ou os mesmos sentidos para tudo. Então, assim, como é que a gente faz para a gente raciocinar? Existe uma lógica diferente para o pensamento e para o raciocínio. Se vocês pensarem agora, se vocês fecharem os olhos aí, né, qualquer uma das duas de vocês aí, ou você que vai ouvir depois essa videoaula, se fechar os olhos e você pensar em família, fecha os olhos e pensa em família. Agora você pensa assim, casa. Aí agora você pensa amor. Né? Falei 3 palavras, família, casa, amor. Fechei os olhos, pensei em família, casa, amor. Né? Aí, provavelmente, cada um de nós aqui, na hora que fechou os olhos, pensou na sua casa, pensou na sua família, pensou no amor, né, que você tem. Agora, se eu pedir para você escrever, fazer uma frase utilizando isso, família, amor e casa, você vai ter que fazer uma outra estrutura de pensamento. Que, na verdade, sai uma outra estrutura que não é o pensamento que dá conta, mas sim o raciocínio. Então significa que pensar está na ordem das imagens. Quando a gente pensa, a gente vê uma imagem na nossa tela mental. Mas quando a gente precisa racionalizar aquilo que a gente pensou, a gente precisa dar conta de um raciocínio que tenha início, meio e fim, cadenciamento, a gente tem que usar palavras. Eu amo minha família quando estou na minha casa. Né? Enfim, você faz uma frase juntando família, casa e amor. Você precisou de palavras para estruturar isso, diferente do pensamento que foi a relação das imagens. Então, o que eu quero dizer é, quanto mais a gente lê, mais a gente é capaz de absorver palavras para articulá-las em novas frentes de raciocínio. O raciocínio é da ordem das palavras, enquanto o pensamento é da ordem das imagens. A democracia está aí. Você oferece para as pessoas o poder de ler, potencial que elas podem descobrir no universo da leitura, trazer novas palavras, a capacidade de raciocínio delas vai ao infinito, vai embora, que são relações e relações, cada um com suas características e suas potencialidades. Professor, a música e a poesia, entra aí? Entra? Música e poesia, entra nesse contexto que o senhor acabou de falar? Entender em que sentido? Eu não consigo entender em que sentido você está falando. Você está muito solto. Música e poesia entram onde? Nesse contexto que o senhor falou, se a gente fechasse os olhos e imaginasse casa, amor, família. Para você escrever uma letra de música, você precisa raciocinar. Entendi. As palavras. Você pode imaginar a cena. A poesia também, né? Também. Aquilo que você vai dar conta de palavra, você tem que usar palavra, está na hora do raciocínio. Entendeu? Se você só precisa ter uma imagem na sua cabeça, é seu pensamento. E a gente não para de pensar, a gente pensa o tempo todo. Entendi. Mas na hora de transformar aquilo em raciocínio, você precisa de palavras. Palavras que exprimem o raciocínio. Então, quanto mais palavras você tiver no seu universo lexical, mais eficiente vai ser a sua forma de raciocinar. Essa é a ideia. Obrigada. Pessoal, 8h12. Vou encerrar por aqui. Depois, quando isso aqui ficar pronto, acho que só amanhã, eu coloco lá no grupo para vocês darem uma olhada, tá bom? Valeu, minha gente. Uma boa noite. Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um grande abraço.